Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, faço parte aqui da assistência técnica da Viutec. Hoje estamos iniciando uma live, né, na Black Friday para apresentar aqui também nossa empresa, falar um pouco sobre a marca, né, que a gente também é parceiro, tá bom? E eu queria primeiro apresentar o nosso convidado de hoje, tá? Por gentileza, se apresente. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Eu gostaria de agradecer o pessoal da Viutec aí, representado hoje pelo Lucas. Meu nome é Márcio Rosa, eu trabalho na engenharia de aplicação e vendas da VEG Automação de São Paulo. Estou há 23 anos na VEG, nessa parte de suporte técnico, treinamento e aplicação de produtos. E vamos estar aí hoje para ajudar na divulgação aí da linha VEG aí com o pessoal da Viutec, que é o grande parceiro VEG, assistente técnico VEG também. Então eles têm uma força muito grande no mercado. E vamos estar junto aí para ajudar vocês aí no dia a dia, tirar as dúvidas de vocês de aplicação de inversores, A gente tem aí um tempinho aí para falar um pouquinho, um bate-papo bem descontraído hoje. Espero que seja legal aí para vocês todos que estão assistindo a gente, tá bom? É isso aí, obrigado, Lucas. Obrigado. Vou me apresentar então, tá? Meu nome é Lucas, eu sou aqui da assistência técnica da Viutec. Hoje o Grupo Viutec ele é um grupo muito amplo, tá? A gente faz venda de materiais elétricos, tá? Para todo o país. A gente tem uma ampla gama aí de equipamentos, né, que a gente consegue fornecer e também de soluções, tanto na parte elétrica, tá? Quanto também se você tem alguma solução, algum problema que você quer solucionar, a gente também consegue fornecer essa solução para vocês. Tá? No caso a gente está querendo receber todo mundo aí, então hoje é uma live assim de Black Friday, realmente a gente quer orientar vocês, passar para vocês alguns produtos que a gente está com valores exclusivos, tá? E esses valores exclusivos vão ser apenas para os produtos que a gente tem em estoque, tá ok? E também, tá? A gente tem uma variedade de estoque imensa aí, que hoje a gente realmente está fornecendo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, a gente pede por gentileza, que faça um comentário, envie um comentário a dúvida que você tem do equipamento ou em qualquer coisa aí que a gente consiga realmente conversar sobre isso durante a live, tá bom? Hoje a gente vai conversar, tá, sobre alguns equipamentos em específico da VEG. No caso, o que a gente vai falar hoje é sobre basicamente o CFW500, tá? Suas variações, os plugins, e a parte de aplicações dele, tá bom? O CFW700 e também os seus adicionais, certo? O CFW700 em específico a gente vai falar um pouco menos porque ele está saindo aí de linha, então a gente vai dar uma pincelada em relação às diferenças dele e quem vai substituí-lo, certo? E também sobre o CFW11 e seus plugins que vêm de fábrica, no caso, Plug and Play. Tá ok? Então, qualquer dúvida que surgir durante a live, isso aqui é mais um bate-papo realmente, uma coisa bem descontraída. Se vocês tiverem dúvida, por gentileza, mandem os comentários, as dúvidas no comentário. Se vocês quiserem colocar esses itens no carrinho para adicionar realmente, fazer a compra, vocês também podem falar com um vendedor nosso, que são nossos consultores internos. A gente tem vários consultores internos para conseguir realmente te atender da melhor maneira. Então, por gentileza, fiquem à vontade durante a live para fazer pergunta, para entrar em contato com a gente, tá? Então a gente vai começar realmente esse bate-papo, agora em relação aos itens que a gente vai abranger, tudo bem? Bom, primeiro eu queria falar então realmente em relação aos itens e aos descontos que a gente vai conseguir dar. A gente tem uma gama aqui de itens que a gente vai conseguir dar desconto. São muitos descontos, não só nesses itens que a gente vai falar, em todos os itens, todos não, perdão, mas na maioria dos itens da loja virtual, e não só da loja, também para os consultores, a gente vai conseguir dar muitos descontos. Então, por gentileza, fiquem atentos aí à live, que esses descontos vão durar especificamente no momento da live. Então, se vocês tiverem dúvida, por gentileza, entrem em contato. Então vamos aí começar com uma pergunta que a gente já deixou pronta para o nosso convidado. Fazer a pergunta. Uma pergunta bem simples, tá? Quais são os primeiros passos para os nossos clientes fazerem realmente o dimensionamento do inversor? O que o cliente precisa no momento da compra ali para fazer o dimensionamento correto do seu inversor de frequência? Isso é uma pergunta legal, Lucas, porque assim, a gente percebe para o usuário de inversor de frequência, às vezes ele quer especificar o inversor como se fosse um contador.
E não é bem assim, né? O contator é um produto bem mais simples, normalmente usado ali para fazer a partida direta. Já o inversor de frequência não, ele é um produto que tem um custo maior, né? E também ele vai mudar a característica do produto e pode mudar bastante o custo, principalmente, né? Você pode usar um inversor que tem um custo menor, às vezes numa aplicação mais simples, e um inversor que tem um custo maior numa aplicação que é mais sofisticada, que você vai exigir mais daquela aplicação, tá? E isso vai mudar a linha de produto de acordo com a sua necessidade. E você passando informação básica, você não consegue diferenciar. Se você passa só a informação de potência, por exemplo, que acontece muito, o pessoal fala, eu quero comprar um inversor para 10 cavalos, por exemplo. Ele não fica sabendo, você não sabe para que aplicação, você não sabe que recurso vai ter. Então, assim, primeiro passo para especificar legal um inversor de frequência, a gente tem que saber os dados do motor, né? Tensão, corrente, potência do motor, rotação, né? Tudo isso é importante, os dados de placa do motor. Então, sempre que você for cotar um inversor de frequência, é importantíssimo fornecer os dados do motor, quando possível e quando conhecer também os dados da máquina, que tipo de máquina que é, uma bomba, é um compressor, é um ventilador, né? E aí já entrando um pouquinho mais específico, né? Com esses dados de motor e aplicação, já ajuda bastante o pessoal da Viltec, lá, os vendedores lá, já conseguir identificar e te direcionar a linha mais adequada para você. Mas se você conseguir pegar um pouco mais de informação com relação a características técnicas de produto já, né? Eu preciso de tantas entradas digitais para comando, né? Para ligar, desligar, aumentar a rotação. Dados de operação mesmo, preciso de uma entrada analógica para colocar um potenciômetro. Eu preciso de algum acessório de rede para comunicar, às vezes no meu supervisório que eu tenho, né? Então, você com essa gama de informações, você vai comprar um produto muito personalizado para você e com certeza vai te atender muito bem, né? Então, assim, para passar um checklist ali, então os dados de potência do motor, né? E rede, né? Tensão de alimentação da rede, tensão de alimentação do motor, corrente do motor, potência do motor e rotação do motor. Aí vem os dados da aplicação, né? Se você souber qual a máquina que você vai acionar, né? E se possível os dados da aplicação, que seria entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais, o que você precisa para comando, ou pelo menos o que você precisa, às vezes, para comandar o equipamento, de que forma você quer comandar o equipamento, tá? E quando necessário, você complementa com a informação de talvez rede de comunicação ou alguma particularidade que você queira no equipamento, né? Por exemplo, tem produtos nossos que tem um CLP incorporado, porém eu posso usar esse CLP às vezes até na minha aplicação ali do dia a dia, né? Ou não, eu posso ele ser um escravo de um controle do meu processo mesmo, um CLP que eu tenho no processo. Então, se eu quero usar esse CLP, às vezes eu posso até fazer posicionamento de eixo sem precisar de algo externo, né? Então, a linha da VEG permite isso. A gente tem produtos que permite fazer aplicações até mais sofisticadas, né? Às vezes com um produto padrão. Tá? Então, seria legal. Se conseguir passar todas essas informações, ajuda bastante a vida dos vendedores a especificar o melhor produto para vocês com o melhor custo também, né? Porque às vezes um acessório a mais, ou que falta, ou que vai a mais no orçamento, impacta direto no custo ali, tá bom? É interessante, né? A gente ter, quanto mais realmente, no caso, informações sobre a aplicação para fazer realmente uma venda, né, ou uma compra assertiva, certo? Eu queria realmente tá dando as boas-vindas, né, para quem está entrando na live, né? Sintam à vontade para fazer pergunta, para colocar os itens no carrinho, né, para a gente realmente mostrar quais são esses itens, falar sobre eles. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que por gentileza entre em contato com os nossos consultores, né, com a nossa parte interna aqui de vendas, tá? Ou se quiserem fazer a pergunta aqui nos comentários, a gente vai tentar estar respondendo, no caso, todas as perguntas, né, que realmente aparecerem na live, tá bom? Mas entrando no assunto, a gente estava falando então sobre um pouco sobre como dimensionar, né, um inversor, um CW500 específico, 700 ou 11. Complementando um pouco o que o Márcio estava comentando, né, é sempre interessante a gente ter o máximo de dados de plaqueta, do motor, claro, o máximo de dados realmente da aplicação para fazer uma venda assertiva, uma compra assertiva, para realmente não ter o cliente, não ficar na mão no momento que for aplicar esse inversor, ou acontecer algum tipo de inconveniente, tá, no momento que for fazer esse comissionamento, certo? Não falta recursos, né? Exatamente. Então é interessante, né, a gente sempre ter o máximo de informação para realmente
ter uma venda correta, tá? Uma venda assertiva. E aí, isso que a Viltec preza. A Viltec preza tanto o cliente, tá? A gente nunca deixa o cliente na mão, e também preza realmente uma venda assertiva. A gente sempre acerta nas nossas vendas, tá bom? Tem uma pergunta na live aí, Everton, pra gente comentar? Temos sim. Temos uma pergunta? O CFW700 será descontinuado? Descontinuado? Isso. Tá. Então vamos perguntar aqui pro Márcio, né? Márcio, o CFW700, segundo a pergunta do João, ele vai ser descontinuado mesmo? O que aconteceu? Infelizmente sim, tá, Lucas? Porque a WEG, ela é um fabricante nacional de inversores de frequência, né? Sim. A gente produz o produto no Brasil, porém a gente depende de componentes importados. Né? Então a gente compra processadores, compra componentes eletrônicos, faz o projeto e monta aqui no Brasil, né, as placas, e vende o produto final no Brasil e no exterior. Então o mesmo inversor que é vendido, que teve a pandemia, que teve problema de processador, justamente o processador que a gente usava para o CFW700 teve um problema muito grave e ele saiu de linha do fabricante. O fabricante parou de fabricar e ele estava dando prazo ali de 1 ano de entrega aí do processador. Então não tem como a gente esperar 1 ano para chegar um componente para fabricar um produto. Então a gente tinha como opção ficar com o produto 1 ano pausado, mas a gente preferiu tirar de linha porque o CFW500, que é um produto que tem um custo melhor que o 700, ele subiu de potência, né? Então aproveitamos que ele já estava na potência igual ao 700 e também de recursos, né? Ele tem plugins ali que deixa ele similar ao 700 com relação a custo. Então a gente aproveitou essa oportunidade que ele tinha subido, dando um upgrade no produto, né? Da linha do 500, e as aplicações que você demandava de um pouco mais de recursos, que às vezes o 500 não vai te atender, a gente tem o CFW11 como opção. Então, já que a gente tinha essas duas opções, o cara que precisa de custo tem o 500, o cara que precisa de recurso tem o 11, a gente preferiu tirar o produto de linha mesmo, né? E atender o mercado com um produto que a gente vai ter mais condição de entregar, né? Entendi. Tá. Isso realmente foi uma coisa que afetou muito, na verdade, não só aqui na WEG, mas também no mundo inteiro, né? Por conta dos acontecimentos mundiais, né? A gente está basicamente com um pouco semicondutor no mercado, né, hoje em dia. Então não só o 700, a gente está sendo afetado, no caso, em todos os âmbitos, né? Até a indústria automobilística, né? Exato, Alguns carros aí saiu sem controle de ar-condicionado digital, assim, algumas coisas do Califórnia de processadores, né? Então é só para vocês terem noção, né? Então basicamente o mundo inteiro está sofrendo em relação a essa parte de semicondutor e automação, tá? Mas a WEG, ela sempre está aí mantendo seus prazos, ela sempre conseguiu cumprir todos os prazos. E também claro, descontinuando o CFW700, mas aprimorando outros inversores e outras partes de automação, né? Então, você que é cliente nunca vai ficar na mão, tá? Nem tanto comprando com a gente, nem tanto comprando com a WEG. Então, a gente sempre vai atender vocês da melhor maneira. E a gente sempre, né, tanto nós, a Viltec quanto a WEG, buscamos a melhoria, claro, da automação. A gente sempre busca tecnologias novas e é o que a WEG está buscando. Trocar realmente os produtos, renovar os produtos, né, para que isso continue sempre tendo uma melhoria contínua. Bom, eu queria destacar, né, que a Viltec tem um grande estoque, né, de produtos, né, não só da linha de drivers, mas também na parte de componentes, controls, né, condutores, eletrodisjuntores e inversores. Né, então eles têm um estoque grande que ajuda a ter um pulmão ali para atender os clientes deles ali, né, no dia a dia. Tá, pessoal? Então podem contar com o pessoal da Viltec, que com certeza eles vão ajudar muito vocês nesse sentido. Tá? Perfeita colocação. A gente tem muitos itens em estoque, tá? Não só inversores, claro, linha controls também. A gente tem muito item em estoque variado, tá? Então, se vocês precisarem de algum item, por gentileza, peço novamente, né, que entre em contato conosco, nossa parte setor de vendas, claro. Também, se tiverem mais alguma dúvida, peço que se sintam à vontade, sempre mandem esses comentários, essas perguntas no nossa linha de comentários, claro. E se quiserem estar adicionando esses itens no carrinho, a gente vai falando sobre eles na live, tá? Então fiquem, claro, à vontade. Isso aqui é mais uma conversa, né, como eu tô falando. A gente tá na cabeça distraída, não é nada trunco, tá? Então vamos conversando aí, vamos batendo um papo. Se precisarem de alguma coisa aí, a gente tá à disposição, tá? Podem comentar.
Tem mais alguma coisa aí na live? Alguma pergunta? Tá tranquilo? A gente pode dar prosseguimento aqui? Tá, perfeito. Então vamos fazer uma segunda pergunta aqui que é bem simples também, tá? No caso, sabendo que nossa demanda tá, é composta por inversores de baixa potência, tá? Quais são os cuidados, né, que o cliente, na hora de comprar um inversor de frequência, ele tem que ter no momento, na verdade, de fazer a instalação dele? Então, quando o cliente ele for fazer a instalação, comprou ali seu primeiro inversor de frequência, o que ele precisa tomar cuidado, né, no momento que ele for fazer a instalação desse equipamento, né, na aplicação dele? Legal, Lucas. Isso daí é uma coisa importante. Eu estou, como eu falei, né, bastante tempo no VEG, né, e grande parte dos problemas que a gente vê com o inversor de frequência é devido à má instalação do produto, né? Então, a má instalação, 80% dos defeitos que aparecem em inversor de frequência é devido à má instalação, tá? Então, vale lembrar, o inversor de frequência, né, a linha de inversor, soft starter também, o que eu falar para inversor também vale para soft starter, né? É um produto eletrônico, pessoal. Então, o mesmo cuidado que você tem com o seu computador, o mesmo cuidado que você tem com a sua televisão, o mesmo cuidado que você tem, né, com o seu notebook, você tem que ter com o seu inversor de frequência, tá? Ele é um produto eletrônico, um produto sensível, né? É diferente de um disjuntor, de um contator, que é um produto eletromecânico parrudo, né? A eletrônica ela não admite temperaturas altas, não admite umidade, né? Eu já vi casos do pessoal jogar água no painel, né, e isso danificar o equipamento e às vezes o cara querer garantia de um produto que caiu água, né? Já vi casos de cair até tubulação de esgoto que estourou, caiu em cima do inversor de frequência e o cara queria garantia de um produto que caiu o esgoto em cima dele, né? Era justamente numa estação de tratamento de esgoto numa empresa de saneamento e parou o equipamento, né? Então assim, quando você comprou o seu inversor de frequência, então respondendo a pergunta ali diretamente agora, você comprou o seu inversor de frequência, o que eu faço? Primeira coisa, seguir os critérios de instalação que está no manual do produto, né? Então baixar o manual da internet, se tiver dúvidas, aciona o pessoal da Viltec ali na assistência técnica, com certeza eles mandam esses critérios de instalação, eles têm isso daí para encaminhar para vocês, né? Mas no manual está descrevendo certinho qual o cabo que você precisa usar para alimentação, qual o elemento de proteção correto, né? Muita gente fica na dúvida também se eu uso disjuntor, se eu uso fusível, né? E para inversores de pequena potência, o disjuntor atende bem à proteção, tá? Já para inversores de maior potência, que tem um custo maior, eu recomendo usar fusível de ação ultra rápida também, né? Que também está a especificação certinha lá no manual de instalação do produto, tá? E instalar o produto num ambiente que seja controlado ali, né? De preferência uma sala elétrica, dentro de um painel, abrigado, com temperatura controlada. Então, se você tiver temperatura alta, muita umidade, surtos de tensão, falta no aterramento também, às vezes o pessoal não faz o aterramento correto, né? Também pode trazer problemas ao produto. Então, a instalação... Mas, se você instalar ali, você como deveria durar. Às vezes, com meses de operação, o inversor acaba dando problema e queimando, né? E você não paga o investimento que você teve lá de comprar um equipamento caro para melhor performance da sua máquina, do seu processo lá, né? Então, quando você instala direitinho o inversor de frequência, toma cuidado com temperatura ambiente, com contaminação, né, com aterramento, com qualidade de rede, né? Você vai ter um produto que vai durar muito mais para você vai arrancar o máximo dele, tá? Aí uma dica, né? Não está no manual isso, mas eu, por experiência, eu percebo que os clientes que tiveram essa atitude ajudou bastante, né? A gente percebe em alguns clientes que tinham instalação de inversores em condições de rede piores ali, né? Pessoal de fazendas, às vezes, que está no final de rede e tem uma oscilação muito grande. O pessoal que instala um inversor de frequência, às vezes com protetores de surto no painel, além do fusível ultra rápido, né? Colocar protetores de surto na entrada do painel ajuda bastante, reduz bastante o índice de queima do equipamento, né? Então, às vezes, um raio que cai e vem um surto de tensão que queimaria o inversor de frequência, o protetor de surto absorve aquilo e joga aquilo para a terra, né, salvando o equipamento seu, tá? Então, uma dica, se você puder instalar um inversor também com protetores de surto também na entrada, né? A VEG tem protetores de surto ali, que tem aqui também para vender na Viltec, né, como complemento, né? Então, normalmente você vai comprar um inversor de frequência, né? Mas não é colocar ele lá pendurado na parede, aberto lá para cair poeira, essas coisas em cima dele. O ideal é instalar dentro de um painelzinho bonitinho, uma caixinha, nem que for uma caixa plástica lá, né? Com um grau de proteção um pouquinho maior para proteger contra a poeira, a umidade, essas coisas ali que tem no processo, tá bom?
Perfeita colocação aqui do Márcio, tá, galera? No caso, toda a dica que ele deu aqui são dicas de ouro, tá? A gente realmente segue essas dicas, a gente pede, né, que os nossos clientes sempre sigam essas dicas, sigam o manual de usuário, né, o manual ali para você realmente aplicar esse inversor da maneira correta e não ter problemas ali no momento que você aplicou ou posteriormente, tá, a vida útil realmente desse inversor não acabar sendo degradada com o tempo por conta de uma aplicação ou na verdade de uma instalação, né, feita de forma incorreta. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à aplicação, tá, a gente tem um setor aqui específico que é o setor de assistência técnica, tá? Vocês podem sim entrar em contato conosco, fazerem a pergunta, fazerem a solicitação, a gente vai responder vocês o mais breve possível, tá? E para realmente poder te ajudar na sua aplicação aí, te ajudar no momento de instalação deste inversor. Queria agradecer a todo mundo que está entrando na live, tá, que está fazendo pergunta, desejo todo mundo um bom dia. Vamos se apresentar de novo só para o pessoal, não sei se todo mundo viu o começo da live, tá? Mas meu nome é Lucas, tá? Sou aqui da Viltec, eu sou da parte de assistência técnica da Viltec, tá? A gente está aqui com o Márcio Rosa, da VEG Automação de São Paulo, engenharia de aplicação e vendas da VEG Automação de São Paulo. Perfeito, então, comentando novamente, né? O que vocês tiverem dúvida, por gentileza, entrem no comentário, né? Façam essas perguntas pra gente. Se tiverem mais algumas dúvidas, puderem entrar em contato aí com os nossos vendedores, tá? Nossos consultores internos. Eles vão estar disponíveis nesse momento, tá? Para auxiliar vocês. Realmente qualquer dúvida, qualquer solicitação de cotação, a gente está com muito desconto hoje, tá? Por ser Black Friday, então nesse momento da live a gente está com um momento com maior desconto que a gente já teve no ano. Então se vocês quiserem aproveitar, colocarem esses itens no carrinho, a gente vai conversando sobre eles. Se tiverem alguma dúvida, peço por gentileza novamente, né, que entre em contato conosco, a gente vai ajudar vocês a fazer essa cotação aí, a fazer a compra do seu item que você precisa da melhor maneira, tá? Vou falar um pouquinho da porcentagem, né, de desconto que a gente tem em alguns itens. Os inversores de frequência FW500 de 2CV, a gente tem muito estoque dele, tá? 41 estoque atual. Ele está sendo com 5% de desconto na live aqui, nesses 41 que a gente tem em estoque, tá? A condição de pagamento para eles saírem com esse desconto é à vista. Na verdade, todos os itens aqui são os itens que eu falar que tem em estoque, né? Então todos os itens que tem esse desconto são os itens em estoque, tá? Então, 2CV, CFW500 de 2CV em 220 volts com 5% de desconto, tá? Tá muito bom esse desconto. O CFW500 trifásico de 0,75 CV em 380 volts tá saindo com 5% de desconto também. A gente tem também inversor de alta potência, tá? Por exemplo, o CFW500 de 75 CV em 220 volts tá saindo com 3,7% de desconto, tá? O preço desse aqui, cara, tá incrível esse aqui. Não percam a oportunidade, tá? Comprem. E também o CFW500 de 75 CV, perdão, o CFW11, tá? De 75 CV em 380 volts, tá sendo com 5% de desconto. Esse preço aqui tá muito bom também, galera. Aproveitem, tá? Só te atrapalhando um pouquinho, pessoal, vale a pena lembrar, pessoal, a Viltec é um grande parceiro VEG, né? Então ele está falando uns percentuais de desconto aí, que às vezes o pessoal, quem está assistindo, às vezes pensa, só 3%, só 5%, mas isso daí é em cima do preço que eles já têm tradicional. Então a Viltec é um grande parceiro VEG, é um grande distribuidor VEG, que tem um grande estoque, né? Então é um dos maiores distribuidores VEG do Brasil, eles já têm um custo muito bom, né? Então o produto, naturalmente, deles já tem um preço ótimo ali em relação ao mercado, né? Então você vê que é muito competitivo, raramente você vai achar um produto um pouco mais barato. E em cima do preço tradicional deles, eles estão dando um desconto adicional mesmo de Black Friday aí para aproveitar a oportunidade de quem está assistindo a live, de quem quer aproveitar a oportunidade da Black Friday aí também. Não é a Black Fraud, né, que o pessoal faz normalmente. Aumenta o preço para dar desconto. Não, o desconto em cima do preço do produto real, que já é um preço muito bom de mercado também, que eles aplicam aí no dia a dia normal, tá, pessoal? Exatamente. Então, complementando o que o Márcio estava falando, realmente, a gente aqui não é Black Fraud, tá? É Black Friday. A gente está dando desconto mesmo em cima do valor real do produto, a gente não aumentou o valor em nenhum momento para diminuir novamente, tá? Então isso aí é um desconto real. Então, cara, a gente entrega para todo o Brasil, então aproveitem, tá? Aproveitem mesmo. Esse desconto vai durar durante a live, tá? Então aproveitem, nosso toque é grande, tá? Então a gente fica disponível aí para cotação. Então entre em contato conosco e vamos aí seguir a live, né? Tem alguma pergunta aí na live, por gentileza? Temos mais. Pergunta do Flávio Pérez. Flávio Pérez. Qual o sistema de proteção correto do inversor?
Perfeito. Então, ó, vamos perguntar aqui para o Márcio, né? Márcio, qual que é o sistema de proteção correto, né, para o inversor hoje? No caso, ele não especificou o inversor ali, no caso, qual que é a potência, mas em geral, assim, como a gente consegue falar qual que é a proteção ideal assim, para o inversor de frequência? Mas dá para falar de forma genérica também, né? Sim, dá. Tá? Então assim, Lucas, o Flávio também, obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta, Flávio. O inversor de frequência, como eu falei, é um produto eletrônico, né? E aí ele é composto internamente, para quem conhece um pouquinho mais de inversor, você tem lá um retificador, você tem um banco de capacitores interno, tem um GBT de saída, né? Que são partes internas do equipamento, tá? Em via de regra, quando você vai fazer a proteção do inversor, para inversores de pequeno porte, eu posso usar um disjuntor convencional, né? De preferência um disjuntor que atenda ao nível de curto da instalação onde está aquele equipamento, porque vale lembrar, o inversor às vezes pode estar numa aplicação residencial onde o nível de curto é baixo, aí um mini disjuntor vai atender a proteção. Porém, se eu for pegar um inversor e colocar dentro de um painel que está numa indústria, eu tenho que me atentar ao nível de curto do barramento da indústria, tá? Então eu tenho que subir o nível do disjuntor às vezes por causa do nível de curto da indústria. Então mesmo sendo um inversor pequenininho lá de 1 cavalo, você vai usar às vezes um disjuntor caixa moldado ou até mesmo um disjuntor motor que tenha um nível de curto mais elevado para suportar o curto que pode chegar naquele equipamento, tá? Então para inversores até uns 15 cavalos ali, o módulo de potência, o retificador, o GBT, o módulo de frenagem, está tudo numa pastilha só. Sim. Então, a necessidade de um fusível de ação ultra-rápida não é tão grande no inversor pequeno, justamente porque esse módulo está composto por uma pastilha única. Então, qualquer componente que der problema ali, você vai ter que trocar o módulo de potência como um todo, né? Então, não tem necessidade de você pôr um fusível de ação ultra-rápida no inversor de pequena potência. Mas quando você sobe a potência do inversor, aí vale a pena usar um fusível de ação ultra-rápida. Por quê? Se acontecer alguma anomalia, ou um surto de tensão que vai queimar o seu retificador, ou um curto na saída que vai forçar um IGBT ali, né? O fusível de ação ultra-rápida, ele atua evitando que o dano se alastre dentro do inversor mesmo. Então dá um surto de rede, por exemplo, e queima um diodo do retificador, o fusível de ação ultra-rápida queima logo em seguida e salva o seu IGBT. Aí se eu pego o inversor, mando aqui na Viltec para fazer manutenção, eles vão analisar, vão ver só o retificador com defeito, porque eu usei um fusível de ação ultra-rápida que é melhor. Ele troca só o retificador às vezes do equipamento e me devolve num tempo rápido ali de operação. Uma vez também que eles também são assistente técnico, né? Viltec também é assistente técnico, também tem o produto, componentes em estoque para manutenção, né? Então às vezes o reparo do inversor é mais rápido do que a compra do novo e a máquina não fica parada. Então você troca o retificador lá que deu problema e só queimou o retificador justamente porque você estava usando um fusível de ação ultra rápida, né? E o GBT seu fica íntegro ainda, né? Exato. E caso se você tivesse às vezes usado um disjuntor normal lá ou um fusível de ação retardada, se dá um surto de rede que queimaria um diodo, aquele diodo pode pegar fogo e como aconteceu que eu já vi, o diodo pegou fogo no inversor inteiro, deu PT no inversor e não deu nem como dar manutenção mais, o cara teve que comprar um inversor novo. Só que muitas vezes para dar manutenção no inversor é mais rápido. Então às vezes em uma semana ali vocês conseguem, até em dias, às vezes em 2, 3 dias você consegue entregar um inversor e colocar uma máquina para rodar, que tem um custo de operação também, né, às vezes alto. E uma compra do inversor novo já demora às vezes, se não tiver no estoque, se não tiver alguma coisa, pode demorar até meses ali para a compra do inversor, dependendo da potência. Tá? Então, reforçando, né, a pergunta, inversores menores, pode ser feito com disjuntor, o disjuntor adequado à instalação sempre, tá? No manual do produto a gente recomenda disjuntor motor, porque a gente sabe que tem um nível de curto elevado, a gente não sabe onde ele vai ficar, né? Mas eu posso usar um mini disjuntor num inversor de frequência? Posso, desde que o meu barramento seja de baixa capacidade de curto, né? E já nos inversores maiores, a gente usa fusível de ação ultra rápida para justamente proteger o equipamento, tá? São dicas de ouro aqui que o Márcio está passando para a gente, tá? Para a gente realmente fazer um assertivo aí na parte de proteção, tá? Desses inversores de frequência. Um adendo também, seria interessante realmente a gente ter mais um backup, né? no momento que precisa. Para quê? Para quando o inversor, por exemplo, apresentar algum tipo de falha e vocês tiverem que fazer um envio dele, né, para assistência, tem um backup ali realmente para a linha não parar. Então, enquanto a gente está fazendo a manutenção desse inversor, se vocês quiserem, né, adquirir um novo para backup, para realmente não parar a sua linha de produção, para vocês não ficarem realmente sem produtividade,
por gentileza, entre em contato com nossos vendedores, né? A gente tem vários itens aí em estoque para realmente suprir sua necessidade e deixar o seu backup ali, realmente para você não ter dor de cabeça no momento que sua linha parar, que é o momento mais desesperador ali, realmente da produção, tá? Fala do 0800. Então, falando um pouco sobre o 0800, né, se você quiser entrar em contato nesse momento, tá? Vou falar um número aqui para vocês, tá? É 0800 770 841, tá? Vou repetir novamente. 8411, tá? Vou repetir novamente. 0800 770 8411. Esse telefone vai dar para o setor de vendas, correto? Ou é para o nosso ramal? Isso. Então, esse telefone vai dar direto para o setor de vendas. Perfeito. Complementando uma coisa até que eu queria perguntar para você, Márcio, para voltar aí no assunto. Esse sistema de proteção que você citou, ele também serve para soft starters? Sim. No mesmo nível de segmento? Para soft starters, na verdade, soft starter, independente do tamanho, é sempre recomendável usar fusível de ação ultra rápida, tá? Porque diferente do inversor de frequência, a soft starter, até voltando para o cenário aqui, a gente tem os inversores de frequência e as soft starters na linha da VEG, tá? A soft starter, apesar de ter a estética parecida, a parte interna dela é totalmente diferente. Sim. Então, é um produto que ele é tiristorizado, né? E o tiristor, ele tem um comportamento na hora que ele está operando diferente do transistor que a gente usa no inversor de frequência. O IGBT, quando você tem alguma anomalia no processo, por exemplo, um curto-circuito no motor, por exemplo, entrou água no motor que você não viu, e dá um curto-circuito no motor, o inversor, ele consegue reconhecer o curto, e o transistor, como ele tem a capacidade de ligar e desligar a corrente, então ele liga. Se ele vê a anomalia, se ele vê o curto, ele desliga, antes mesmo do fusível atuar. Então, ele só vai queimar se realmente o IGBT dele queimar. Sim. Então, o IGBT do inversor, ele é muito rápido. Se tiver um curto na saída, ele desliga o curto e salva o inversor de frequência do dano. Já a soft starter já não. Ela é tiristorizada. E o tiristor você consegue ligar ele vai desligar pelo nível de tensão da rede, sozinho. Então quando você tem um curto na saída, como eu dei exemplo, entrou água no motor, você não viu, você manda ligar. Vai vir o curto-circuito e a soft starter não tem mais como parar, porque uma vez que ela ligou, vai chegar um curto-circuito em cima dela total. E aí o que vai salvar ela? É o fusível ultra rápido. Então, independente da potência, se você quiser salvar a soft starter de um dano na saída, possível dano na saída, é só com fusível de ação ultra rápida. Que aí o fusível abre e salva a chave na maioria das vezes. Pode acontecer também do curto ser muito violento e não salvar a chave também, né? Então, assim, o que a gente percebe? Quem usa disjuntor, se tem um dano na saída lá, um curto na saída, o cara perde o motor por causa do curto que deu, que entrou água lá, por exemplo, e perde a chave também por causa do curto que ela tomou e o disjuntor demorou para abrir. Agora, se ele usa um fusível de ação ultra rápida, não. O motor já tinha perdido porque entrou água, ia entrar mesmo, não teve jeito. Mas a hora que ele deu o curto, você mandou ligar, o fusível abre e salva a chave, então você perde só o motor, a manutenção é só no motor, não no drive, né? não na soft starter. Tá? Recapitulando, basicamente seria interessante a gente proteger uma soft então com sempre fusível de ação ultra rápido, independente da potência. Perfeito. Né? Então eu recomendo por segurança, por proteção, independente da potência, soft starter, sempre fusível de ação ultra rápido. Mas o pessoal normalmente tem, não sei o que acontece, eles têm medo de usar fusível ultra rápido, né? Tem algum preconceito, né? Não é que o pessoal gosta de usar, não. Exato. Tá. Bom, dando um adendo aqui, é interessante a gente sempre usar realmente o fusível, tá? Se vocês precisarem de fusível ultra rápido, a gente tem aqui em estoque, tá? Então a gente vai ter o fusível ultra rápido, o saco fusível também, que também é um item necessário, né, para você fazer a utilização desse fusível. Só lembrando então o que ele falou, sempre é recomendado, né, a utilização de fusível para soft starter. Tem então mais alguma pergunta aí pra gente da live? Ele, José, está perguntando se o CFW 500 2CV tem estoque. Perfeita pergunta, José. A gente vai ter bastante CFW 500, tá, de 2CV em estoque atualmente, tá? E ele tá com desconto muito bom mesmo. A gente tem 41 dele em estoque, tá? Ele tá saindo aí com desconto de 5%. Posso falar o valor dele agora? Pode. Na live, ele tá saindo agora, tá nesse momento da live, pra vocês aí, em primeira mão, tá? R$ 1.681, tá? O CFW 500
2CV em 220 volts, tá bom? Em 220. 41 em estoque, tá? 5% de desconto no valor de R$ 1.681,85. Só no momento da live, tá bom, galera? Só no momento da live. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a itens que a gente tem em estoque, se vocês quiserem fazer uma cotação, peço por gentileza que mandem aqui no chat também e que entrem em contato com o nosso número para realmente tirar essas dúvidas com nossos consultores. Bem-vindo aí todo mundo novamente, tá? Então fique à vontade na live, que é mais uma conversa para realmente tirar dúvidas, etc. Tá bom? Tem mais alguma aí? Pergunta aqui, Tem tá? bastante pergunta aí? Ó, vamos voltar lá. O João perguntou se entrega para todo o Brasil. Sim. João, entrega para todo o Brasil, tá? Todo lugar do Brasil a gente entrega, tá bom? Pode adquirir, hein? Tranquilo. O Ademir perguntou se dá para colocar na esteira dele. Então, ó, você pode sim, tá? Colocar na sua esteira, nos seus equipamentos elétricos. A gente precisa só realmente ver a especificação técnica do motor, da esteira. Então, se você quiser fazer realmente uma cotação de um inversor para colocar numa esteira, peço por gentileza que você entre em contato com os nossos consultores. Eles vão fazer a solicitação, né, realmente dos dados que a gente necessita, né, para fazer a cotação de um inversor correto para você realmente ter esse equipamento aí com alta tecnologia, tá? E alta segurança aí para sua esteira, para o seu circuito específico, tá? Então, cote aí com a gente, tá? Entre em contato conosco, a gente tem muito em estoque. E assim, pessoal, o Lucas, ele tá insistindo em falar com o consultor sempre, tá? Até mesmo porque, que nem a pergunta da Ademir, você vê como foi genérica, né? Posso colocar o inversor numa esteira? Aí, a gente que está do lado de cá, né? Você não sabe que tipo de esteira que é. Eu, por exemplo, já vi inversor aplicado em esteirinha ergométrica que o pessoal faz exercício. Já vi inversor aplicado em esteira de processo dentro de uma indústria pequena, esteira lá de 50, 100 metros dentro de uma indústria. Sim. E já vi inversor aplicado em esteiras de mineração que é quilômetros de esteira, entendeu? Então, se você está falando de uma esteira de mineração, é um modelo de inversor, é uma potência de inversor, e você vai precisar de características específicas para aquilo. Ah, não, vou precisar para uma esteira de processo, só para levar o produto de uma máquina para outra. Aí é um inversor de uma linha mais simples, você fica com um produto mais otimizado e você vai economizar na compra do equipamento, tá? Até mesmo, vou usar uma esteira ergométrica para fazer exercício, uma reforma, também é possível, né? Você consegue aplicar o inversor ali numa esteira de academia, numa esteira de exercícios, né, se precisar, né? Então, é importante, o Lucas sempre está frisando isso de procurar um consultor, né? Não é porque a gente é muito preciosista, mas é porque para você é melhor, quando você tem mais informação e você fornece aquilo para o seu consultor lá da Viltec lá, ele vai te orientar e vai te indicar o produto correto para evitar de você pagar mais caro num produto, né? Porque fica simples, se eu colocar um CFW11 completo, cheio de acessório e tudo quanto é aplicação, fica uma maravilha. Mas é igual carro, né? Eu queria comprar um carro top de linha, mas eu não quero comprar um carro top de linha porque meu dinheiro não dá. Às vezes eu compro o basicão lá popular, que é o que meu dinheiro consegue comprar, né? Exatamente, bela colocação aqui do Márcio, tá? A gente está realmente falando para conversar com os consultores, para a gente verificar a sua aplicação e não sobredimensionar ou subdimensionar o inversor para você. Então ele vai estar redondo aí na sua aplicação, tá? E quem tem dúvida, tem uma pessoa com dúvida que fala que dá para comprar direto na live também. Dá para colocar no carrinho, quem já não tem dúvida. Perfeito, ó. Uma colocação aqui que o Everton falou agora, nosso background, né? Quem tiver dúvida aí pode adquirir o equipamento, no caso, colocar no carrinho, né? Pra gente falar sobre, certo? Ele vai aparecer aqui na live, correto? Tá aparecendo na live já? Não, é que é possível colocar no carrinho o produto. Ah, não é? É só clicar. Perfeito, ó. Então se vocês quiserem, né, coloquem no carrinho por gentileza o produto, é possível clicar aí nos itens que estão aparecendo na tela, também se vocês quiserem entrar no nosso site realmente e colocar no carrinho, tá? Fique à vontade, tá? Vamos aqui para mais uma pergunta, né? Uma pergunta do Alex, uma pergunta muito interessante essa aqui, tá, galera? O que um inversor de frequência para aplicar, o que é, né? Um inversor de frequência para aplicação HVAC? O que seria HVAC? Vocês conseguem explicar pra gente? Sim, explicar realmente sobre o inversor? Na verdade, Alex, obrigado aí pela pergunta. Obrigado pela pergunta. O termo HVAC, né, vem do inglês Heating, Ventilation, Air Conditioning, né? Então, é um inversor dedicado para aplicações em ventilação, aquecimento e ar-condicionado, tá? Então, quando eu pego um inversor tradicional,
da linha CFW700, da linha CFW500, CFW11, ele tem os recursos para aplicação industrial, tá? Porém, quando eu vou usar um inversor com o sistema HVAC, né, aí é um inversor que vai ser aplicado às vezes no ar-condicionado de um shopping center, no ar-condicionado de um prédio de escritório. E aí o ambiente de um prédio de escritório, de um prédio residencial, por exemplo, ele é diferente. Você, por exemplo, você tem lá um Wi-Fi, às vezes numa residência, você tem lá elementos que não têm imunidade a ruídos eletromagnéticos, né? Já numa indústria não, numa indústria você tem componentes mais robustos, né? Instalados corretamente e tem filtros, às vezes, de imunidade interna no próprio produto. Já no ambiente residencial, no ambiente comercial, às vezes é um ambiente que a gente está no dia a dia nosso ali. E aí o inversor HVAC, né, ele vai ter particularidades na fabricação do produto, né, e recursos na fabricação do produto para justamente atender a demanda, para você aplicar ele num ar-condicionado, você aplicar ele num compressor de refrigeração, aplicar ele em outros aspectos ali para prosseguimento, né, de ventilação, ar-condicionado e aquecimento, né? Então, basicamente assim, o que tem de diferencial? Primeiro, que o inversor para HVAC ele tem alguns filtros a mais que não tem no inversor industrial. Sim. Então isso aumenta um pouquinho o custo, a gente não deixa padrão justamente pelo custo ser maior. Outra coisa, recursos que às vezes os fabricantes de ar-condicionado central pedem, que são módulos de comunicação, que são protocolos de comunicação embarcado no produto, que às vezes o fabricante do segmento do sistema de ar-condicionado pede. Eu quero que o meu produto fale em Metasys N2, eu quero que o meu produto fale em BACnet, eu quero que o meu produto fale em Modbus. Que aí o fabricante do sistema de ar-condicionado pede aquilo. Sim. E aí os inversores para HVAC já vêm com aquilo embarcado. Outra questão também que tem um diferencial, como é muito usado em controle PID, em controle de ventilação, controle de bomba, muitas vezes esses inversores para HVAC, eles têm 2, até 3 malhas de controle PID interno, que aí você consegue controlar a temperatura, por exemplo, do ambiente, soprando o ar gelado lá, olhando a temperatura, por exemplo, da fachada de um prédio, olhando a temperatura do ambiente em si, né? E às vezes até mesmo a pressão de insuflamento, porque quando você pega um ar-condicionado central, às vezes o usuário consegue fechar a saída de ar e aí você dificulta, né? Você aumenta a pressão e dificulta o trabalho do ar que sai gelado para gelar o ambiente. Então você tem que olhar às vezes 3 variáveis ali para fazer um controle de temperatura adequado do processo, né? Então o inversor HVAC ele vem embarcado com tudo isso para justamente atender melhor esse segmento que tem particularidades que o inversor industrial não pede normalmente. Tá bom? Perfeito. E quais seriam geralmente esses inversores que já são aí para sistemas HVAC? Você consegue falar para a gente? Sim. Hoje na linha da WEG, né, a gente tem o CFW701 e o CFW501, que são inversores dedicados para aplicação em sistemas HVAC, tá? Mas como eu falei, eu posso pegar um inversor normal da linha CFW700, da linha CFW500 e colocar nesse sistema. Sim. Porém, como eu falei, eu posso ter alguma necessidade de um ajuste mais complicado, faltar recurso para mim, né? Mas, em via de regra, a gente, para as aplicações em HVAC, a gente usa essa linha 501 e 701 mesmo, né? Que você pega, por exemplo, o ar-condicionado Maracanã, que é um estádio conhecido aí no Brasil inteiro, né? Todo o ar-condicionado central lá dele é feito com inversores da WEG. Então tem a empresa que ganhou o ar-condicionado, comprou os inversores WEG e fez a instalação tudo lá. Tem vários shopping centers, vários aeroportos também que todos os inversores lá, às vezes num prédio comercial tem 200 inversores de frequência instalados, né? E tudo voltado para o sistema de ar-condicionado. E aí, até como eu falei, né, até já fiquei impressionado em vezes que eu fui dar treinamento para a equipe de manutenção de prédios comerciais, às vezes. Aí você chega lá, tem uma equipe de 20 pessoas de manutenção, porque tem mais equipamento num prédio comercial, às vezes, que tem numa indústria de pequeno e médio porte. Tá? Então, realmente faz diferença as funcionalidades do produto, tá? Na linha 501 e 701. E é interessante, né, a gente falar sobre esse tópico, porque é um tópico que o pessoal geralmente não conhece, né? São inversores específicos que às vezes o nosso cliente aqui não conhece, vocês aí que estão assistindo a gente não conhece, né? Então é bem interessante essa pergunta, tá, pessoal? Agradeço, né, realmente essa pergunta.
Relembrando aqui, né, essa live aqui é mais uma explicativa, a gente está aqui com o Márcio da VEG, né, da linha de automação, tá? Eu sou o Lucas aqui da assistência técnica da VILTEC. Essa live aqui é a live da Black, né, então se vocês estão entrando nesse momento, a gente está com muito desconto aí, tá em todos os produtos, não, perdão, na maioria dos produtos da VILTEC, tá? São descontos aí excelentes, tá? Então se vocês quiserem realmente verificar os descontos, peço por gentileza que coloquem os itens no carrinho, né? Façam a consulta interna com os nossos consultores para realmente vocês adquirirem um produto com extrema qualidade de tecnologia, que são os produtos da VEG, né? Obrigado pela pergunta novamente. Vamos aqui continuar, mais uma perguntinha do Flávio, né? Obrigado, Flávio, pela pergunta, tá? Essa pergunta é um pouco diferente, né? A gente não recebe muito ela, mas é uma pergunta muito boa, tá? Elevador de pessoas, o inversor que a gente utiliza, ele é diferente? Consegue dar uma pincelada sobre esse assunto pra gente, Márcio? Sim, sim. Na verdade, Flávio, quando eu falo em elevadores, né, a gente tem vários tipos de elevadores. Tem o elevador, vamos dizer assim, elevador de carga, né, que é aquele elevador que tem obra às vezes. Sim. Aí o produto padrão atende perfeitamente, tá? E aí a gente tem os elevadores de pessoas, né, mas aí também você divide em duas categorias. O elevador comercial, que todo mundo às vezes tem tudo quanto é prédio, sim, né? E aqueles elevadores, às vezes, de cadeirante, de pessoas com PNE, né? Ou a pessoa com um portador de necessidade especial, às vezes idoso, tal, que você põe, às vezes, numa residência para subir 1, 2 andares, às vezes, sim, sim, dentro da casa, né? A aplicação de inversores para elevadores, para pessoas com portador de necessidade especial, né? O PNE, né? Ele pode ser um inversor convencional também. Eu já vi CFW500 aplicado em elevador de cadeirante, né? Já vi, aí também é tranquilo a aplicação. Mas quando a gente vai para elevador de passageiro, para elevador comercial, aí você tem normas específicas de segurança do elevador, tá? Aí não é nem do produto, aí a norma é do sistema de elevador, que aí você tem que ter uma série de seguranças. E aí os grandes fabricantes de sistemas de elevador, como o Otis, como o Schindler, Schneider, né, os fabricantes de elevadores mesmo, né, ou até as empresas que dão manutenção, eles têm que atender essas normas. Sim. E aí, muitas vezes, eles usam os recursos que tem no inversor, por exemplo, o CLP que tem incorporado, para integrar esse sistema de segurança. Então eu embarco no produto um software especial, para fazer esse controle de a porta tem que abrir, só pode abrir a segunda porta depois que a primeira estiver fechada, sabe? Aqueles intertravamentos todos de segurança que tem que ter para evitar algum acidente, né? E isso às vezes a VEG ela tem que fabricar o produto. Então, por exemplo, vou entregar um produto para Otis, vou entregar um produto para Schneider. Eles pedem que já venha gravado no firmware deles, que já vai aqueles intertravamentos dentro do produto. Então aí você não consegue comprar, por exemplo, da VILTEC um inversor desse, você não consegue comprar da VEG um inversor desse. Você tem que comprar direto deles por causa dessa particularidade de segurança que vai no produto. Tá? Então, esses produtos para elevadores comerciais, né, são produtos dedicados realmente que a gente consegue. Vocês, como assistência técnica, até conseguem dar manutenção num inversor desse, né? Desde que não danificou a placa de controle, que tem que trocar a placa de controle, que vai perder a versão especial. Mas o inversor normal não tem às vezes, tá? Perfeito, então. São palavras aí excelentes, tá? Uma dica excelente realmente em relação, na verdade, né, a esse tipo de inversor específico, tá? Agradeço a todo mundo aí que está mandando perguntas, tá? Que está comparecendo na live, que está interagindo com a gente. Tem mais alguma pergunta aí pra gente fazer aqui, para encerrar, né? Então essa aqui para encerrar do Alex, tá? Como funciona a aplicação de inversores Solar Drive, né? Que são inversores com entrada de corrente contínua, que são alimentados com placa solar, correto? Exatamente. Esse é um sistema que é novo dentro da VEG, né? A parte de solar. Aí você tem o inversor solar para aplicação residencial, né? Que tem as particularidades todas ali, com filtros e tal. E você tem o Solar Drive, que é um inversor bastante usado em fazendas e locais mais remotos que você não tem nem rede elétrica. Sim. Então o custo de levar uma rede elétrica às vezes para uma fazenda é muito alto. E aí o que o pessoal tem feito ultimamente? Coloca-se placas solares, gera uma corrente contínua, né? E alimenta o inversor com corrente contínua, que vai alimentar um motor, vai alimentar uma aplicação lá de uma bomba de irrigação
numa bomba de captação de água, às vezes, né? Numa bomba de processo, né? Às vezes para bombear, às vezes resíduo sei lá, de um frigorífico, às vezes que fez você pega às vezes resíduo que sobrou de abater animal, você bombeia aquilo para uma estação de tratamento de esgoto, né? E às vezes você não tem rede elétrica porque o lugar é muito remoto. Então o inversor solar, ele é um inversor padrão, né? Inclusive se você pegar um inversor de frequência normal, você pode alimentar ele pelo link DC lá dele e vai funcionar perfeitamente, tá? Porém, o inversor solar ele tem algumas particularidades, algumas facilidades para ajuste, já vem pré-definido de fábrica, algumas coisas que ajudam na aplicação, na alimentação em corrente contínua ali das placas solares. Tá? Perfeito, perfeito. Então a gente está, só para relembrar aqui, a gente falou então sobre o CFW500, seus plugins, tá? O CFW700, 701, a gente deu uma pincelada aí sobre ele, porque realmente está saindo de linha, tá? E o CFW11, tá? Bem pouco sobre o CFW11. Na próxima live talvez a gente converse sobre ele, mas só lembrando, pessoal, ainda dá tempo, Everton, para o pessoal pegar o desconto? Dá? Pode repetir eles. Então, ó, repetindo, ainda dá tempo de vocês conseguirem o desconto em todos os inversores aí que estão realmente com preço acessível para vocês aí hoje, tá? No caso, ó, é o CFW11 2CV220, tem o CFW500 de 0,75 CV em 380, o CFW700 Tri, tá? 75 CV em 380, ele tá com 5% de desconto, bacana. E o nosso hoje, com maior porcentagem de desconto, tá? Que é o que vocês aproveitarem, que é para vocês aproveitarem mesmo, é o 500 de 100 CV em 380. Ele tá com 8% de desconto, pessoal. Então aproveitem, tá? Aproveitem, entre em contato conosco aqui, tá? Pelo telefone 0800 770 8411, tá? Vou repetir novamente, 0800 777 8411. Se vocês tiverem dúvida sobre qualquer coisa que a gente conversou sobre a live, entre em contato, converse com a gente, tá? A gente está disponível para atender vocês, tanto nós aqui da Viltec quanto a VEG, que a gente é parceiro, então qualquer dúvida que vocês tiverem a gente vai conseguir responder. A gente está encerrando a live agora, mais algum adendo aí para comentar. Então, ó, queria de novo me apresentar, Lucas, né? Fico um prazer em conhecer vocês, conversar com vocês hoje. Sou aqui da assistência técnica da Viltec. O Márcio aqui conversando conosco, você se apresentar novamente só para a gente encerrar. Sou o Márcio Rosa, trabalho na engenharia de aplicação e vendas da VEG Automação de São Paulo e estou como convidado hoje aí na live, né? Agradecer ao pessoal da Viltec aí pelo convite, né? E espero ter trazido um pouquinho de informação aí para vocês aí. Obrigado a todos que participaram aí, né? E não sei se vai ficar disponível offline essa live aí, gravada às vezes, né? Não, essa ó, infelizmente, quem perdeu, perdeu, né? Então, essa não consegue deixar gravada. Perdeu os descontos, perdeu tudo, tá, pessoal? Então, para quem participou, realmente foi privilegiado, né? E obrigado aí a Viltec, obrigado a vocês que participaram aí. Obrigado a todos aí, pessoal. A gente agradece aqui o Márcio, né, convidado conosco, que veio aqui conosco para auxiliar nessa live. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que fez pergunta, tá? A gente vai ter mais lives dessa, então acompanhe aí, que vai ter próximos aí com bastante desconto bacana. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Show de bola. Show de bola, bacana. Foi legal, hein, cara? Legal. Chegou